Fala galera, estou aqui para mais uma resolução de prova da UPE. Dessa vez, a prova de oficiais da PM 2018. Para que serve essa prova? Para você que está em busca aí de um concurso organizado pela UPE-NET, seja a Prefeitura do Recife, PM ou qualquer outro concurso. Você vai observar se caiu mais gramática, se caiu mais interpretação e compreensão e ficar craque em língua portuguesa. Se você ainda não segue meu canal, segue aqui, dá o like, aperta no sininho para receber as notificações e faz o teu comentário. Tudo bem? Vamos ver? Essa é a nossa prova de oficiais da PM. O texto aí diz o seguinte: Polícia brasileira é a que mais mata e a que mais morre. Levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que em 2015, 2.320 pessoas foram mortas em intervenções policiais. Aí ele começa o texto dizendo o seguinte: a polícia que mais mata e a que mais morre. Em 2015, 3.320 pessoas foram mortas em intervenções policiais no Brasil. Veja aí que a UPE ela errou o dado, né? Ela digitou errado. Porque primeiro ali no subtítulo, ela disse: levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que em 2015, 2.320 pessoas foram mortas em intervenções policiais, e agora no texto ele coloca 3.320. A gente não sabe qual foi o dado correto aí. E aí ele continua: na outra ponta, no mesmo ano, 350 policiais morreram assassinados no país, a grande maioria, 2/3, fora de serviço. Os dados do 10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgados no final de 2016 pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, colocam o Brasil no topo do ranking entre os países com maior letalidade policial, tanto na condição de vítima quanto de algoz. Sociedade e polícia espelham a violência um do outro. Ao fotografar a tragédia diária da matança brasileira, o relatório traz uma comparação das taxas de homicídio e letalidade policial do país em relação a outras realidades similares. Em artigo publicado no anuário, a socióloga e diretora executiva do Fórum, Samira Bueno, faz as contas. Em Honduras, país considerado o mais violento do mundo, a taxa de letalidade policial é de 1,2. Já na África do Sul, país extremamente desigual e igualmente detentor de altos índices de criminalidade, a letalidade da polícia é de 1,1. Já a taxa brasileira atingiu a marca de 1,6 em 2015, com uma tendência ascendente. A polícia que queremos não governa pelo medo, mas pela lei, escreve a pesquisadora. Cobrar uma conduta legal por parte do aparelho policial precisa ser também uma responsabilidade e um compromisso da sociedade, na visão do Corregedor-Geral da Secretaria de Defesa Social, o delegado federal Antônio de Pádua. Há 3 meses à frente do cargo, ele diz que, apesar do descrédito da população em relação ao trabalho das corregedorias, a instituição tem apresentado resultados. No ano passado, expulsamos 84 agentes, entre policiais militares, civis e bombeiros e agentes penitenciários. É um número alto. Nosso trabalho depende da confiança da população. É importante ela denunciar a conduta do mal policial. Reforça. Então esse é um texto aí do Jornal do Comércio, né, disponível em JC Online, ne10.ol.com.br, canal Cidades Notícia 2017, o texto. O texto que tem como título, como a gente já leu, Polícia Brasileira é a que mais mata e a que mais morre. Bom, um texto de Ciara Carvalho. Bom, primeira questão diz assim: com a publicação do texto 1 em veículo de grande circulação no estado de Pernambuco, que foi o Jornal do Comércio, né, a autora pretendeu principalmente condenar a violenta atuação da polícia brasileira, que por estar envolvida numa verdadeira matança deveria ser banida do nosso atual sistema de defesa. Então quer dizer que ela quis condenar a polícia e disse que deveria ser banida a polícia da atual, isto é, deveria sair a polícia
do sistema de defesa nosso, não tem nada a ver, pessoal. Isso aí é extrapolação total ao que foi colocado no texto. Bom, antes de entrar na letra B, eu queria destacar que o enunciado dessa questão, olha, quando ele diz aqui, com a publicação do texto 1 em veículo de grande circulação no estado de Pernambuco, a autora pretendeu principalmente, olha, a autora pretendeu. Pessoal, se ela pretendeu, é porque ela não afirmou no texto. Isto é, ela apenas pretendeu. Se ela pretendeu, ela não afirmou exatamente isso no texto. A gente vai ter que deduzir. Isso é uma questão de interpretação textual, certo? Não é uma questão de compreensão, porque quando a gente fala de compreensão, a compreensão trabalha com a retirada da informação do texto, assim como está no texto. A interpretação é ir além do texto, buscar informações que estão correlacionadas ao texto, mas que não foram necessariamente colocadas pela autora. Então ela pretendeu, principalmente, letra B, questionar os resultados de uma pesquisa realizada em fins de 2016 pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública que mostram a violenta face da nossa polícia. Não, ela não questionou os resultados, né? Então isso está falso. Revelar fatos e dados da nossa realidade social que, por serem assustadores, deveriam provocar a reação da sociedade no sentido de intervir no problema levantado. Revelar fatos e dados da nossa realidade social que, por serem assustadores, deveriam provocar a reação da sociedade no sentido de intervir no problema levantado? Sim, a resposta é a letra C. Letra C é a nossa resposta para a segunda questão. Na letra D, elogiar a conduta sempre legal por parte do aparelho policial. Não, ela não disse que a conduta dos policiais é feita de maneira sempre legal, né? Ao contrário, ela fala que vários foram expulsos, né? Lá no final do texto. Tá aqui, ó, ainda em cima, olha, dá para você ler. No ano passado, expulsamos 84 agentes, entre policiais, militares, civis, bombeiros e agentes penitenciários. Letra E. Estimular os leitores a confiarem no trabalho da polícia brasileira, que, amparada pelo compromisso com a sociedade, vem acatando as denúncias contra os maus policiais. Olha, pessoal, isso não está no texto, né? Ela diz que é importante denunciar a conduta do mal policial, mas que vem acatando, não. Letra E não é a resposta para a questão. Resposta à letra C. Segunda questão. Ao construir o texto 1, a autora empregou algumas estratégias com as quais obteve certos efeitos de sentido. Acerca dessas estratégias e de seus efeitos, analise as afirmativas a seguir. Primeiro, o destaque para duas ações extremas e contrastantes, matar e morrer, imprimiu certa dramaticidade ao texto, já a partir do título. Isso é verdade, né? Houve um certo drama a partir do início do texto, né? Já do título. Na construção do período inicial, o ponto final interrompe o discurso para dar lugar a certa perplexidade diante da informação. Olha, sim, é verdade. Aqui, olha, logo no início, ela diz: a polícia que mais mata e a que mais morre, ponto. Então, é uma perplexidade, né, como ele diz aí, olha, na construção do período inicial, o ponto final interrompe o discurso para dar lugar a certa perplexidade diante da informação. Isso é verdade. Aí 3. O emprego de dados oficiais como principal base do texto amplia o grau de confiança do leitor nas informações veiculadas. Claro, sempre que você colocar dados em um texto, o leitor vai ter base de confiança, vai ter a base para confiança no teu texto, né? Ele vai saber que você tem conhecimento sobre o assunto. Isso é verdade. 4. A escolha dos países cujos dados são comparados aos do Brasil é aleatória e desvinculada da linha argumentativa empregada no texto. Falso, porque quando ela citou países como Honduras, eu vou voltar aqui ao fragmento, olha, Honduras, África do Sul, né? Ela citou dizendo que esses países têm altos índices de violência, né, de letalidade, também de violência. Então, Honduras, África do Sul, e ela coloca também o Brasil nessa linha aí, né, de raciocínio. Então, o item 4 está errado. 1, 2 e 3, resposta letra B de bola. Questão número 3 traz o seguinte: releia o seguinte trecho.
Ele diz que, apesar do descrédito da população em relação ao trabalho das corregedorias, a instituição tem apresentado resultados. As relações sintático-semânticas presentes nesse trecho estão mantidas na seguinte alternativa. Observa que no trecho original, ele coloca lá, ele diz que apesar do descrédito da população, apesar de, traz valor concessivo. Ele quer que a gente ache outra alternativa que traz também valor concessivo. Deixa eu pegar aqui a minha canetinha. Letra A. Ele diz que não apenas há descrédito da população em relação ao trabalho das corregedorias, mas também, olha, já vou cortar aqui porque mas também não indica concessão, indica adição. Letra B. Ele diz que, contanto que tenha havido, olha, contanto que, pessoal, é condicional. Eu já vou cortar aqui porque não tem nada a ver. A gente quer concessão. Letra C, ele diz que devido ao descrédito da população, devido a, isso aqui traz ideia de causa, falso. Letra D, ele diz que, tendo em vista o descrédito da população, olha, isso também pode trazer informação a respeito de causa. Né? Deixa eu voltar aqui. Causa. Então eu cortei aqui. Letra E, ele diz que, posto que haja descrédito da população em relação ao trabalho das corregedorias, a instituição tem apresentado resultados. Resposta letra E, porque posto que indica concessão. Então veja que essa é uma questão de decoreba, né? Ou você sabe ou não sabe o conectivo. Quarta questão. Analisa as relações de sentido apresentadas a seguir. Item 1. A informação de que, em 2015... 3.320 pessoas foram mortas em intervenções policiais no Brasil equivale semanticamente a de que, em 2015, as atuações policiais foram responsáveis pela morte de 3.320 pessoas no Brasil. Tá certo, pessoal. É porque quando ele diz aqui atuações policiais, ele não está dizendo que foram os policiais que mataram, né? Ele está dizendo que nas atuações policiais, 3.320 pessoas morreram. Né? Isto é, intervenções ou atuações, o sentido é o mesmo aí nesse fragmento. Porque os policiais poderiam estar atuando e um bandido poderia ter matado um policial ou um bandido ter matado outra pessoa, mas foi durante a atuação policial. Então, verdade. 2. A informação de que o Brasil está no topo do ranking entre os países com maior letalidade policial corresponde à de que o Brasil está em primeiro lugar entre os países com maior letalidade policial. Verdade, verdadeiríssimo. Topo do ranking, em primeiro lugar, verdade. Ponto 3. Afirmar que a África do Sul é um país extremamente desigual e igualmente detentor de altos índices de criminalidade é o mesmo que afirmar que a África do Sul é país intrinsecamente desigual e igualmente fomentador de altos índices de criminalidade. Olha, pessoal, intrinsecamente significa que é próprio de alguém, que é íntimo de alguém. Então eu não posso dizer que o país ser extremamente desigual, eu não posso dizer que é igual a dizer que o país traz a violência, né, ou a desigualdade como característica dele, que é o que está dizendo a reescritura. Então está falso. Então até agora 1 e 2 corretos. Informar que o delegado federal está há 3 meses à frente do cargo significa informar que o delegado federal ocupa posição subalterna há 3 meses? Não, pessoal, subalterna é por baixo, está embaixo, mas aí está dizendo que ele está há 3 meses à frente do cargo. Então falso. A resposta letra A. Resposta letra A. Próxima questão, questão número 5. Assinale a alternativa na qual o segmento destacado exerce uma função de adjetivo. Vamos lá. Olha, quando você se deparar com uma questão desse tipo, você tem que buscar automaticamente, porque geralmente é o que ele coloca nesse tipo de questão, busque um pronome relativo. Por que pronome relativo? Porque todo pronome relativo inicia uma oração chamada de subordinada adjetiva. Então, eu buscaria logo o pronome relativo, porque se aparecer pronome relativo, existe oração adjetiva, e se existe oração adjetiva, com certeza ela faz a função de um adjetivo. Letra A.
Em 2015, 3.320 pessoas foram mortas. Bom, em 2015 indica tempo. E quem traz valor de tempo é advérbio. Então, em 2015 é um adjunto adverbial de tempo. Não exerce função de adjetivo, e sim de advérbio. Letra B. Os dados colocam o Brasil no topo do ranking entre os países com maior letalidade policial. No topo do ranking é o lugar em que o país se encontra. Então, se indica lugar, é um adjunto adverbial de lugar, não faz papel de adjetivo, faz papel de advérbio. Letra C. A polícia que queremos não governa pelo medo. Opa! A polícia a qual queremos não governa pelo medo. Nota que eu consigo substituir o que por a qual. Se eu consigo, é porque esse que com certeza funciona como um pronome relativo. E essa oração que queremos é uma oração que faz o papel de um adjetivo. Afinal de contas, ele não está falando de qualquer polícia, mas sim da polícia que queremos. Então, faz o papel de adjetivo sim. A resposta é letra C. Resposta letra C, marquei. E vamos para a próxima questão. Sexta questão, o cumprimento das regras de concordância verbal e nominal, nominal e verbal, atende às exigências estruturais de alguns gêneros mais formais, tanto da fala quanto da escrita. Assinale a alternativa em que essas regras foram cumpridas. Letra A. É desanimador saber que foi constatado por pesquisas recentes uma forte rejeição. Já está errado. Uma forte rejeição não foi constatado, ela foi constatada. Então, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Constatado é errado. Letra B. Letra B. Uma pesquisa impressionante revelou que, dentre a população adulta, quase 90% dos brasileiros confessou. Não, 90% dos brasileiros. Tudo no plural aí. Então não é confessou. Confessaram. 90% dos brasileiros confessaram. Não acredito que hajam condições favoráveis. Errado. Verbo haver com o sentido de existir. Tem que ficar no singular. Então, errado. Deixa eu cortar só o M aqui para ficar mais fácil visualizar. Só o M. Ih, esse corte meu ficou feio. Beleza. Quando comparadas as taxas de letalidade policial do Brasil, de Honduras e de África do Sul, a do nosso país é assustadora. Olha, pessoal, certíssima a letra D de dado. Já vou marcar aqui, não há erro. Beleza? Marcar aqui. Letra D. Letra E. Quem de nós ousaríamos? Não. Quem de nós ousaria? Concordando com quem? Quem entre nós ousaria dizer? Só poderia ser ousaríamos se fosse quais de nós. Aí eu poderia dizer quais de nós ousariam ou quais de nós ousaríamos. Beleza? Então, resposta letra D de dado. Vamos para a próxima questão. Sétima questão diz o seguinte. Acerca dos sinais de pontuação empregados no texto 1, assinale a alternativa correta. Letra A. No trecho, os dados do 10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgados no final de 2016 pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, colocam o Brasil no topo do ranking entre os países com maior letalidade policial. As vírgulas que isolam o segmento destacado cumprem a função de conferir-lhe maior ênfase em relação ao restante do trecho. Olha, pessoal, eu não marcaria essa porque, na verdade, isso é um aposto, né? Não é para enfatizar, é para explicar melhor o que foi dito anteriormente, né? Ele falou dos dados, aí ele disse que esses dados foram divulgados no final de 2016 pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? Faz o papel aí de aposto. Letra B. O primeiro parágrafo é concluído com o seguinte enunciado. Sociedade e polícia espelham a violência um do outro. O ponto final nesse trecho sinaliza a intenção do autor de apresentar o enunciado como completo. Verdade. Ponto, interrogação e exclamação indicam que há um enunciado completo, uma informação completa. Verdade. Vou marcar aqui, olha. Beleza. Letra C. No trecho, a socióloga e diretora executiva do Fórum, Samira Bueno, faz as contas. As vírgulas foram empregadas para separar o vocativo e o restante do texto. Não existe vocativo. Vocativo é um chamamento.
Samira Bueno é um aposto que explica melhor quem é essa socióloga e diretora executiva do fórum. Então é um aposto e não vocativo. Vocativo é chamamento. João, vírgula, você foi ao cinema? Então João aí é vocativo. Letra D. Os 2 pontos foram utilizados no trecho. A socióloga e diretora executiva do fórum, Samira Bueno, faz as contas, 2 pontos. Em Honduras, tarará, tarará, com a função de introduzir uma citação literal, um discurso direto. Não, pessoal. Olha, discurso direto tem que aparecer entre aspas. Veja que depois dos 2 pontos ele não abre aspas. Então, se fosse citação, ele abriria aspas aí. Tá falso. Letra E. No trecho, a polícia que queremos não governa pelo medo, vírgula, mas pela lei. A vírgula foi empregada para marcar o início de um novo período. Não! Início de uma nova oração. Período só inicia após ponto, interrogação, exclamação e reticências. Tudo bem? Então, resposta letra B de bola. Texto 2, Hino de Pernambuco. Coração do Brasil em teu seio, corre o sangue de heróis rubro veio, que há de sempre o valor traduzir. És a fonte da vida e da história, desse povo coberto de glória, o primeiro, talvez, no porvir. Porvir que significa futuro, no futuro. Salve, ó terra dos altos coqueiros, de beleza soberbo estendal, Nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco imortal, imortal. Esses montes e vales e rios, proclamando o valor de teus brios, reproduzem batalhas cruéis. No presente és a guarda avançada, sentinela indormida e sagrada que defende da pátria os lauréis. Salve, ó terra dos altos coqueiros, de beleza soberba estendal, Nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco imortal, imortal. Bom, com base no texto, aí no hino de Pernambuco, temos a 8ª questão que diz o seguinte: o texto 2 é bastante conhecido dos pernambucanos e, como é típico dos textos do gênero em que ele se organiza, exalta aspectos culturais, geográficos e socio-históricos em um determinado lugar. No caso do texto 2, há exaltação explícita. A semelhança geográfica entre a cidade do Recife e Roma, a capital italiana, não. Semelhança geográfica, ele não fala sobre isso, né? Ele fala lá, olha, quando ele fala de Roma, salve ao terra dos altos coqueiros e beleza soberba estendal, Nova Roma de bravos guerreiros. Então ele diz que o Recife se assemelha a Roma por também trazer bravos guerreiros, assim como Roma trazia, assim como Roma tinha, né? A vegetação típica de Pernambuco, especialmente aos coqueirais do estado, verdade, né? Então ele fala, salve ó terra dos altos coqueiros, verdade. 3. A coragem ao espírito aguerrido de cidadãos da terra que a defenderam em batalhas, verdade, né? Bravos guerreiros. Há um anseio por tornar-se nação independente do Brasil, característico do povo pernambucano? Falso. Então, nós devemos marcar 2 e 3. A resposta, portanto, é a letra E. 9ª questão diz o seguinte: releia o seguinte trecho. Releia o seguinte trecho: sentinela indormida e sagrada que defende da pátria os lauréis. No segundo verso, observe o cumprimento das normas e regência, apesar da ordem não canônica dos elementos. Se esse verso fosse alterado, em qual alternativa estaria preservada a coerência e seriam cumpridas as normas da regência verbal? Bom, na verdade, pessoal, quando ele diz assim, que defende da pátria os lauréis, olha, que defende os lauréis da pátria. Ele diz aqui que sentinela indormida e sagrada defende os lauréis da pátria. Defende os lauréis da pátria. Lauréis é o plural de laurel, laurel que significa prêmio, né? Que defende os prêmios da pátria. Então o verbo defender é VTD, e ele inverteu aqui, olha, defende quem? Os lauréis. De quê? Que lauréis? Da pátria. Os prêmios da pátria, né? Então ele quer que a regência esteja correta aqui, olha. Que defende, que homenageia os lauréis da pátria. Quem homenageia, homenageia alguém. Então, tá certo.
Olha, a resposta já é a letra A. Aí letra B, que agradece os lauréis da pátria. Não, quem agradece, agradece a alguém. Então agradece a quem? Aos lauréis da pátria. Né? Agradece aos lauréis da pátria, seria o correto. Agradece a alguém, né? Que gosta da pátria, os lauréis. Quem gosta, gosta de, né? Quem gosta dos lauréis da pátria. Quem se lembra da pátria, os lauréis. Quem se lembra de algo, que se lembra dos lauréis da pátria. E que depende da pátria, os lauréis, que depende de quê? Quem depende, depende de algo, que depende dos lauréis da pátria. Então, o único verbo correto quanto à regência é letra A. Letra A é a resposta correta. Resposta letra A. 10ª questão diz o seguinte: no texto 2, as palavras cruéis e lauréis aparecem engrafadas com acento agudo em atendimento às normas ortográficas vigentes. Para atender a essas normas, também se deve engrafar com acento agudo as palavras. Lembrando que cruéis e lauréis são duas palavras acentuadas porque trazem ditongo aberto, o ditongo ei, na última sílaba. Se esse ditongo estivesse na penúltima, perderia acento, que é o caso de ideia, assembleia, né? No caso do ditongo oi também, que perde acento, no caso de heróico. Mas ele quer simplesmente uma alternativa que traz palavras corretamente acentuadas. Então vou ampliar aqui para a gente notar, né? Olha, letra A, fortuito e hindu. Olha, fortuito não tem acento, porque não é fortuito, é fortuito, paroxítona terminada em O. Hindu não recebe acento por ser oxítona terminada em U. Hindu, então não pode, errado. Hindu não recebe acento, né? Errado. Fortuito também. Tireoide, errado. Ditongo aberto na penúltima sílaba, não tem acento. Gratuito não existe, existe gratuito, então está errado também. Heroína e biquíni, certo. Heroína. O I fica sozinho na sílaba formando hiato com a vogal anterior. É o mesmo caso de saída, é o mesmo caso de açaí, é o mesmo caso de saúde e assim por diante. Biquíni, sílaba tônica, é a penúltima. Essa aqui é a sílaba tônica, certo? Ki. Então, como essa é a sílaba tônica, é uma palavra paroxítona terminada em I. Paroxítona terminada em I deve ser acentuada, assim como tax é uma palavra acentuada por ser paroxítona terminada em I. Então, resposta da questão número 10, letra C. Rúbrica não existe, a palavra é rubrica, sem acento. Caqui não tem acento, que é oxítona terminada em I. Falso. Púdico não existe, existe a palavra pudico, que significa casto, inocente, né? Então, vou cortar aqui. E europeia, de tongo aberto na penúltima sílaba, perde acento. Resposta, portanto, letra C. Questão de número 11. Assinale a alternativa em que o sinal indicativo de crase foi corretamente empregado. Então vamos lá. É importante ressaltar em música as belezas de Pernambuco. Falso, porque na verdade quem ressalta, ressalta algo. O verbo ressaltar é VTD. Então, crase errada. Letra B. É interessante como nosso hino alude a diversos fatos. Certo, quem alude, alude a algo. Só que diversos, além de ser uma palavra masculina, e fatos também, né? As duas palavras estão no plural. E existe uma regrinha clara que diz que, estando a no singular, sendo uma preposição, e a palavra posterior no plural, então não ocorre crase. Letra C. Cantar o hino é, sem dúvida, render homenagem a Pernambuco. Falso. Pernambuco é palavra masculina. Não se utiliza crase antes de palavra masculina. E aquela história, né? Quem vai a Pernambuco, volta do Pernambuco ou de Pernambuco? Volta de Pernambuco. Então não ocorre crase. E é claro, palavra masculina, para piorar, né? Há quem considere o hino uma declaração de amor a nosso Estado. Falso. Nosso Estado, expressão masculina. Estado é uma palavra masculina. Nosso é uma palavra masculina. Não pode. O hino nos remete àquilo, nos remete àquilo que nos identifica.
quem remete a algo. O verbo remeter pediu preposição a, e aquilo admite o acento grave. Então, olha, corretíssima a letra E da questão de número 11. Próxima questão, próximo texto. O texto é uma charge que diz assim: tô fora, ser o seu anjo da guarda é perigoso. Então aí nós temos um policial, né, e o anjo da guarda fugindo, porque a profissão não é das melhores aí, né, das mais seguras. Com base nessa charge, né, então nós temos aqui a questão 12, a última questão dessa prova, que diz: no texto 3, o autor se vale de recursos verbais e não verbais com o propósito de chamar a atenção do leitor prioritariamente para a importância de o policial manter o bom humor apesar dos riscos? Não, nada a ver. A evidente ousadia dos bandidos que atacam um policial armado? Não quis fazer referência a isso. A falta de coragem que tem caracterizado os policiais brasileiros? Absurdo! Ao contrário, né, os policiais brasileiros são corajosos, têm coragem, enfrentam situações extremas, né? Então, complicada a situação dos policiais no Brasil. Letra D. O alto grau de periculosidade presente no cotidiano de um policial. Aí sim, essa é a resposta. E letra E. O abandono e o descaso a que têm sido submetidos os policiais. Não, na verdade ele queria falar do alto grau de periculosidade presente no cotidiano de um policial. Resposta letra D, vamos marcar aqui. Tudo bem? Então, pessoal, esta foi a prova de oficiais da PM 2018. Se você curtiu a correção dessa prova, dá o like, aperta o sininho se você não segue ainda meu canal, segue e fique esperando aí mais resoluções de provas, não apenas da UPE, da FCC, do CESP, de muitas outras organizadoras. Tudo bem? Então, até a próxima. Valeu, pessoal!